Oi, meus amores, vamos mais uma aulinha de língua portuguesa. Vocês vão abrir o livro na página 15 e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a história de Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Hoje nós vamos trabalhar marcadores temporais. Quando a gente fala marcadores temporais, a gente fala de palavras relacionadas que está marcando o tempo, né? Um dia, certa manhã, né? À noite, né? Então, são palavrinhas que estão marcando o tempo, né? Que fala sobre o tempo. Então, vamos lá. O número 3 da página 15 está pedindo, ó, releia um trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos fazer a releitura, Jazilda daqui e vocês daí, combinado? Então vamos lá. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela, e ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. Então, nós temos as atividades aqui, né? Vocês vão fazer a leitura, né? A tia vai explicar, depois vocês vão realizar as atividades, combinado? Letra A. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Então, o que aconteceu na história? Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela, ou a madrasta tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve? Letra B. O dia em que o espelho responde que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, é antes ou depois de os anos terem se passado. Então, se tiver dúvida, volta lá no texto, lê de novo, para poder vocês dar essa respostinha, tá bom? As expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem do tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamadas de marcadores temporais, que está marcando o tempo, né? Um dia, no passado, à tarde, né? Então são palavras que marcam o tempo e são chamadas de marcadores temporais. Página 16. Número 4. As expressões passaram-se os anos e um dia indicam um período de tempo, preciso ou vago. Preciso, exato, ou é vago, né? Mais ou menos, né? Número 5. Releia mais um trecho da história. Vamos reler também? Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Letra A. Consulte o texto da página 9. A expressão nesse momento indica o quê? Então, volta lá no texto, na página 9, para vocês lerem esse parágrafo onde tem essa expressão. Nesse momento, indica o quê? A Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda, ou os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo, né? Então, volta ao texto para vocês responderem. Letra B. O que
acontecia enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e a convidaram para morar com eles? Também vocês, quem não souber, não lembrar, retorna no texto. Número 6. Os marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Sublinhe as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Então, nós temos aqui 4 frases. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. B. O príncipe, somente naquele dia, conheceu a princesa. C. No dia seguinte, eles se casaram. Letra D. Antes de a encontrarem, os anões não sabiam de nada. Então, agora vocês vão pausar o vídeo e vão realizar as atividades. Não esquecendo de voltar o texto, tá, gente? A importância de vocês retornar o texto para vocês interpretarem melhor as perguntinhas, a interpretação, as atividades que está sendo pedido, tá bom? Então, um momentinho para vocês resolverem. Agora a gente vai fazer as nossas correções, como combinado, né? Vocês já devem ter realizado as atividades sozinhos e agora a gente vai corrigir. Vocês estão vendo que no livro da tia Zilda tem um QR Code, mas isso aqui é só para mim, né? Se a gente estivesse na sala, a gente poderia estar fazendo essa leitura, né? Mostrando, mas é uma leiturinha sobre da historinha João e Maria, e nela vai apresentar algumas palavrinhas que são os marcadores temporais, tá bom? Então, vamos lá. Pediu para vocês fazer a releitura, né? Então, passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela, e ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. Então, de acordo com esse trecho, vamos ler. Letra A. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Branca de Neve cresceu e se tornou-se uma jovem muito bela, ou a madrasta tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve? Então, a primeira sugestão, né? Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela. Primeira alternativa, quer dizer. Letra B. O dia em que o espelho responde que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, é antes ou depois dos anos terem se passado? Então, a resposta é depois, né? Página 16, número 4. As expressões passaram-se os anos e um dia indicam um período de tempo preciso ou vago. Então, é vago, porque fala assim, passaram-se os anos, mas quantos anos se passaram? A gente não sabe. Um dia, mas que dia foi esse, né? Então, a resposta é vago. Outro trecho da história. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Então, pediu para consultar o texto da página 9. A expressão nesse momento indica que a Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda, ou os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo. Então, é a primeira alternativa, né? Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda. Então, essa significa nesse momento. Letra B. O que aconteceria enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e a convidavam para morar com eles? Então, aqui tem a resposta que
sugestão, mas se alguém fez diferente, né, ó. A rainha perguntava novamente ao espelho se existia alguma mulher mais bela do que ela, né? Então, isso foi o que acontecia. Então, se alguém acha que não colocou certo, quer consertar, ou colocou mais ou menos, tem importância, tá? Então, a resposta é mais ou menos isso. A rainha perguntou novamente ao espelho se existia alguma mulher mais bela do que ela. Número 6. Os marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Então, os marcadores temporais, as palavrinhas que marcam o tempo, né? Sublinha as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Então, letra A. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Então, ó, depois de algum tempo, são a expressão que está marcando o tempo, né? Depois de algum tempo. Então, sublinha aí quem não fez. Se errou, conserta. Letra B. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. Então, a expressão é naquele dia. C. No dia seguinte, eles se casaram. Então, a expressão no dia seguinte. E letra D. Antes de a encontrarem, os anões não sabiam de nada. Então, a expressão é antes. Então, são essas expressões que representam os marcadores, né? A passagem do tempo. Depois de algum tempo, naquele dia, no dia seguinte e antes, tá? Então, nossa aulinha de língua portuguesa acaba nesse momento e até a nossa próxima aula, tá? Um grande beijo a vocês.